Fala, meus consagrados! Bem-vindos ao piloto do Na Mesa do Boteco. Bom, pessoal, esse podcast está sendo criado, esse piloto está sendo gravado com a intenção de ter mais um podcast com ideias mais conservadoras e de direita, o mais conservador possível, e tentar desmistificar de uma linguagem mais simples algumas coisas que os nossos tios e tias do Zap ainda não entendem. Então, espero que esse podcast chegue até vocês, usuários de Zap, usuários de Facebook, e aí cada episódio eu pretendo tentar trazer uma pessoa diferente, uma galera do Twitter, e aí, conforme for passando o tempo, eu tento trazer algumas outras pessoas de fora, algumas pessoas com esse viés mais de direita, conservador, alinhado com o governo que a gente conseguiu colocar hoje. Para esse primeiro episódio, para o piloto, eu chamei o Ratel Templário, mais conhecido como Templário. Fala, Templário, beleza? Tranquilo, meu velho, tudo bem. Templário, Maravilha aqui participar da inauguração desse novo podcast. Espero que seja um sucesso. Excelente iniciativa sua aí, estamos apoiando. Boa, valeu. Fala um pouquinho sobre você aí, cara. Das informações que eu já dei, é que eu sou militar da reserva, das armadas. Virei uma espécie de subcelebridade das mais irrelevantes possíveis aqui do Twitter, com algumas coisas que eu falei aí, especialmente sobre o exército, a conduta dos militares em geral. E acabei arrebanhando aí, certo? Por causa disso. Tô aqui por isso. Boa. E foi essa ideia mesmo de te chamar os seus posts. Uma das coisas que eu achei mais legal outro dia é que você tomou uma suspensão, né? Exatamente. Eu vivo tomando, já tomei umas 2 ou 3 aí. De 7 dias e estranho. Tô com um shadow ban terrível, cara. Meu alcance quase 100% aí, mas a gente ainda continua usando aí, de qualquer maneira, indo contra a corrente. Não tem jeito porque o sistema tá contra a gente, né, mano? A gente tenta usar da melhor maneira possível. A gente vai atirando contra o que der, cara. Enquanto não sufoca a nossa boca aí, enquanto não cala a gente vai fazendo o que pode, né? Exatamente. E nada contra a corrente. É isso aí. Uma coisa que me chamou a atenção foi legal, porque às vezes a gente não tem noção da dimensão das nossas opiniões no Twitter. E uma opinião, aí, quando você voltou, depois dessa última vez que você tomou suspensão, que foi Foi uma suspensão de... Foi 7 dias? Exatamente. Suspensão de 7 dias. Aí eu achei interessante que, quando você voltou, um dos meninos colocou na TL o Ratel Templário voltou. E a foto era o cara com a placa do fim do mundo. Manja, aqueles caras que andam na rua. Eu achei aquilo fenomenal. É bem a minha cara mesmo. É bem a minha cara mesmo, porque quando eu fico pessimista assim, com a vida de maneira geral, com o país, etc., eu sempre dou uma exagerada. O fim do mundo, etc. É bem a minha cara mesmo. O Romanino que estava aqui com a gente agora, ele fez um avatar meu em Vaporwave com exatamente isso aí. Estamos fodidos, o mundo tá acabando, o negócio. É bem a minha cara. Eu achei sensacional, cara. Eu falei, eu vou chamar você aqui, vou te apresentar como o cara do fim do mundo. O Cavaleiro do Apocalipse total aqui. O Cavaleiro Templário do Apocalipse. Isso é o Templário Cavaleiro do Apocalipse. Exatamente. E aí, cara, a ideia vamos falar um assunto e tentar discorrer o máximo possível e pegar todas as vertentes para a galera entender o porquê que a gente está hoje aqui
tomando porrada de militar, da mídia, dos artistas, dos humoristas, da esquerda, do centro, da direita gravata borboleta, da direita bunda de veludo. E aí, introduzindo já para o pessoal, o assunto nosso é básico: ditadura. Por que se esperava tanto uma ditadura de direita e nós estamos chegando a ditaduras em pílulas? Então temos a ditadura da mídia, onde você não pode falar nada contra, a ditadura do humorista, que a gente não pode brincar mais com o humorista, porque eles ficam bravos. Então, se você fizer piada com o humorista, ele fica puto. A ditadura dos artistas, que se a pessoa não pagar o pedágio, ela não participa. A ditadura do exército contra o governo, que eles estão jogando contra, e a gente está percebendo isso, e o Templário fala bastante disso, e isso aí seria legal de discorrer. A ditadura da esquerda, que não suporta ser contrariada, e o centrão e as vertentes da direita que estão mais para o centro do que para a direita. Templário, manda bala, cara. Vamos discorrer sobre esse assunto aí. Eu acho que disso tudo que você falou aí, a grande maioria é decorrente de uma coisa só, que é, vamos dizer, a dominação da cultura pela esquerda, né? Isso aí acontece, pelo menos no mundo aí, de maneira geral, desde a década de 60, com a revolução sexual e toda essa coisa aí que a escola de Frankfurt. Então, todos esses aspectos que você citou aí, cultura, artista, opinião, né, o politicamente incorreto em geral, acho que todos eles decorrem do mesmo lugar, que é a escola de Frankfurt e o seu desejo de destruir os pilares do Ocidente e a partir daí você refundá-lo sob um viés, né, sob a égide do marxismo. Então a gente tem que estudar e voltar lá atrás, lá para as décadas anteriores, a de 60, a escola de Frankfurt percebeu que o marxismo por si só não estava dando certo, não deu certo na Rússia, estava uma merda. Perceberam e foram tentar entender o que estava acontecendo. Pegaram os estudos de um italiano que morreu na prisão pelo fascismo, o Antônio Gramsci, estudaram aquilo e reestudaram grandes gênios da história da esquerda, intelectuais de verdade naquela época, e eles refundaram o pensamento marxista, digamos assim. Colocaram ele sobre outro aspecto, que era o embate cultural e não mais o embate daquela coisa de tomar o poder pela revolução sangrenta através do proletariado, né? Então vem a escola de Frankfurt e coloca outro elemento aí, que seria o lumpenproletariado, né? Prostitutas, drogados, todas as pessoas que são marginalizadas na sociedade. Eles perceberam que essa poderia ser a massa da revolução, entendeu? Então eles, a partir dessa perspectiva, criaram toda uma teoria, renovaram o marxismo, trouxeram isso para cá. Então, desde lá, da década de 60 especialmente, desde lá, martelando isso aqui no Ocidente, cara. Muito apoio da União Soviética na época da Guerra Fria, né? Instalou aí seus apaniguados, agentes, em todas as áreas da sociedade, especialmente dos Estados Unidos, mas em todas as áreas do Ocidente, que no Brasil mesmo, o filme aí, 1904, do Brasil Paralelo, mostra muito bem isso aí. Eles só pegaram de um único país, que foi a República Tcheca, né? Pegaram só de um único país, da República Tcheca,
E ali já mostrava a dominação absurda que eles tinham do Brasil, agindo em todas as áreas. Então, quando Nossa Senhora disse lá atrás que a Rússia espalharia ser pelo mundo, se cumpriu. E vem se... Então, todas essas ditaduras que você citou aí, as vertentes da ditadura que você falou, né? Acho que todas elas são decorrentes do mesmo lugar. São decorrentes desse ataque a partir da Escola de Frankfurt, esse ataque aos pilares da civilização ocidental. Entendeu? E aí, cara, a gente chega no momento que a gente não esperava, eu pelo menos não esperava isso, era ter os militares jogando contra um governo de direita. Foi muito estranho, Mas os agora eu entendo militares, melhor. exatamente, para todo mundo. Para mim não foi porque eu já estudava isso daí. Eu já era do exército, já tinha estudado por uma questão pessoal mesmo. Não era nem por estudos mais aprofundados sobre o assunto, mas por uma decepção pessoal que eu tinha da força, eu fui entender o que era aquilo que estava acontecendo. Aí eu entendi qual era dos militares aí, historicamente falando. Se você pegar a história do exército do Brasil, o exército brasileiro, especialmente o exército, mas as forças armadas em geral, traíram o povo brasileiro ao longo da história em vários momentos. Vários momentos. Todas as revoluções, pequenas revoluções do Brasil, tiveram participação do exército. E ele sempre do lado mal da história. Então, não era nenhuma novidade que ele também ficasse do lado mal dessa vida. Então, desde o começo, quando, aquele monte de generais, aquela coisa estranha que estava acontecendo, Bolsonaro sendo sufocado por generais da... Eu já sabia que ia dar merda. Porque eu conheço o pensamento de general e eu sei que a coisa não ia andar do que imaginava, não. Então eu fui o primeiro cara, dúvida nenhuma, fui o primeiro cara aí do Twitter, enquanto tava todo mundo lá se confraternizando e aplaudindo qualquer coisa, obviamente, depois da vitória. Eu tava lá dizendo, vai dar merda isso aí, vai dar merda. E deu, né? E foi por isso mesmo que eu te chamei aqui hoje para conversar, porque assim foi muito interessante. Quando você mandou, a galera ficou insana, porque tipo, porra, como o cara tá falando um troço desse e tal, a gente ganhou, pô, os militares estão com a gente, não é possível, tal. E aí você fez uma thread, eu lembro, cara, foi fenomenal. E acabou que aconteceu exatamente o que você falou. Pois é, exatamente. Eu fui chamado de comunista, infiltrado. Até os caras grandes aí do Mafinha. O Mafinha na época ele me bloqueou. Ele disse que eu era tu é um infiltrado aqui, tá aqui pra fazer discórdia. Mas eu não fico com raiva disso não, porque eu entendo também que é uma ideia que não era comum dentro da direita. Mas os próprios fatos, não foi nem eu, mas os próprios fatos foram se avolumando. O Mourão foi com tanta sede ao pote que deu na vista de todo mundo que tinha uma coisa errada ali. Isso aí foi interessante mesmo. Os caras, eles são formados eles são formados na estratégia e ele cagou completamente a estratégia que ele estava querendo, que era pegar o poder, né? Voltar ao poder, os militares voltando ao poder de forma democrática, entre aspas, assim. Eles tinham a ideia, assim, quando o Bolsonaro ganhou, eles tinham a ideia que não foi o Bolsonaro que ganhou, mas foi o exército. O povo não votou no Bolsonaro, mas votou no exército. Votou só nele porque ele era um capitão do exército. Eles tinham uma ideia distorcida do que foi a eleição brasileira. A eleição não teve nada a ver com o exército veio a reboque, era uma coisa que estava ali do lado. Sabe? Se fosse pelo eleitorado, o próprio Mourão teria sido presidente da República. Isso aí foi uma escolha lá de última hora que passaram por.
um rolo lá com o Bebiano, que não vai nem lembrar, não vale nem a pena lembrar, e passou por cima de todo mundo, mas se fosse pelo eleitorado brasileiro, o Mourão não seria visto porque ele era um desconhecido, entendeu? Ele só era conhecido no meio militar mesmo, assim. Pra quem conhecia ele, já tinha falado besteira com a Dilma na época, tinha sido exonerado do cargo, umas coisas assim. Mas era um cara muito de nicho, entendeu? Era conhecido meio no militar mesmo e só. Então, a vinda do Mourão, o Mourão era uma figura muito, muito bruta do lado do Bolsonaro. Você via o Bolsonaro e via o Mourão do lado, era uma coisa que, sabe, era uma coisa muito pesada, pô. Então, o exército tinha uma visão novamente completamente errada da realidade e veio para a eleição, depois da eleição, achando que foram eles que ganharam, que o Bolsonaro era só mais um. Ah, Então, e aí você falou um negócio interessante que foi assim, eles estão agora o caminhão do lixo vai passar aqui agora, nessa hora, velho. Brincadeira. tá tudo brindando aqui, né? Você falou um negócio que foi muito interessante, que assim, os militares eles demonstraram claramente que eles não conheciam a realidade do que estava acontecendo. E isso aconteceu, cara. Aí, na minha opinião, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aí para esse podcast e para os futuros é tudo que é dito aqui é opinião pessoal, não tem nada Ah, for, não tem nada forjado na pedra, não tem nada, cara, é tudo opinião pessoal, e a gente goza da tal da liberdade de expressão, a gente sabe que é mentira isso, mas a gente tem que se pegar nisso, né? Então eu espero que ninguém venha encher o nosso saco, e se a gente falar alguma coisa, por favor, vai na TL lá, pode corrigir, dá comentário, fala o que quiser. Voltando aí rapidinho ao assunto, a desconexão dos caras para a realidade. E isso aconteceu com todo mundo, aconteceu com a mídia, aconteceu com os humoristas, porque assim, todo mundo falou, agora vai poder fazer piada com o Bolsonaro. Só que os caras podem fazer piada com o Bolsonaro. O que eles não estavam acostumados era a galera também zoando com eles. Eles estavam acostumados exatamente. a todo mundo, tipo assim, eles falavam da Dilma, aí o cara ia lá e xingava eles. O que que aconteceu? A gente não xinga o cara, a gente zoa ele. E é isso, pegou muito no ego do cara. Pois Ah, é, cara. Um cara como Danilo Gentili, cara, que era que ele se colocava assim como um humorista do Vale Tudo, né? Ele tinha até uma camisa. Se você não aguenta a piada, foda-se. Sabe? Ele era um cara que via totalmente politicamente incorreto, né? O show dele chamava assim, politicamente incorreto. E você fazer uma piada com ele como o Leitada fez lá, uma piada de picação, e o cara ficou maluco, pô. Depois daquilo ali ele surtou, sabe? Virou um. Então como é que é aceitável uma coisa dessa? Eu vi então, aqui, tem algum lugar, eu li. E isso decorre muito da falta de aprofundamento intelectual dele. Porque não se levar a sério. Ele não está se levando a sério, como é que pode uma coisa dessa? E ele que fala tanto isso, liberdade de expressão, está completamente contraditório desde aquele episódio. Então é lamentável, né, cara? sim, e isso aí foi interessante, porque só demonstrou que ninguém está preparado, tá? Ninguém estava ou continua não estando preparado para o que está acontecendo. No caso do Danilo Gentili, a minha opinião é que eu acho que ele ouviu as pessoas erradas e tomou aquela atitude com alguém apitando na cabeça dele, porque você imagina, se fosse um cara trabalha com o Léo Lins, se ele perguntasse pro Léo o que que ele achava, eu bato uma aposta que o Léo ia olhar para ele e falar, maluco, arregaça os caras, zoa demais com eles. Porra, faz piada, Pois é. joga no programa à noite. Fala, porra, você pega o cara ó, leitadas, dá pra você fazer 300 mil piadas com o cara. O cara foi e entrou na pilha, e ele só demonstrou que, assim como
assim como o pessoal que ele vivia criticando, ele também é. O cara, ele acabou demonstrando que não pode brincar com um humorista. E aí todos os humoristas amigões dele foi para cima da galera tentar defender. Os caras viraram uma chacota, velho, nacional tão feia, que demonstrou também a falta de preparo dos caras, que não é fácil você tá tá num lado e a galera do seu próprio lado não te lamber, porque eu acho que o que ele esperava, sinceramente, era assim: porra, agora eu tô com o governo, vou fazer piada do Bolsonaro e todo mundo vai falar: caralho, você é foda. Pois Mano, é, exatamente. e aí alguém do próprio lado dele Aconteceu o contrário, ele ficou puto. isso, porque assim, os caras esperavam uma, uma, uma uma atitude de manada igual do PT, que é o quê? Se o PT está no poder, se o pessoal está no poder, as pessoas daquele lado, eles não falam mal do cara. Então, assim, por mais que o pessoal está envolvido com a derrubada do prédio, eu acho, é uma opinião minha, pegaram uma moça aí, prenderam, não sei, nem saiu direito na mídia, é, ninguém fala mal dos caras. Na direita é o contrário, velho. A gente zoa todo mundo e a gente fala mal de quem tá do nosso lado, sabe? Pô, o cara que se autodeclara humorista de direita. Mano, ia chegar um momento que a galera ia pegar ele para Cristo e ia zoar. E o cara, na primeira curva, ele capotou o carro, velho. Pois é, exatamente. E ele foi de uma hipocrisia absoluta, né, cara? Porque ele deixou todo o discurso que ele tinha para trás por meia dúzia de xingamentos ali que ele recebeu, que ele eventualmente tinha recebido, ou piadas escrotas. Mas o cara se deixar furtar um humorista por esse tipo, isso não existe. Isso é um absurdo. A tomada de decisão dele. E sobre esses caras aí que ficam ao redor dele, defendendo ele, é tudo do mesmo grupo, entendeu? Tá tudo do mesmo grupo. O próprio Felipe Trielli, que conhece ele, o Felipe Trielli, produtor musical que tá aí no Twitter também, ele denunciou recentemente e disse mesmo que tem lá os caras do Clube do Livro, né, que se fala, que tá todo mundo no mesmo grupo, cara. Por isso que tem todo mundo o mesmo discurso padronizado e falando as mesmas coisas, usando os mesmos termos, sabe, de mídia digital, não sei o que, sabe, máfia do palhaço, essas besteiras assim. E eles estão tudo no mesmo grupo, cara. Isso é uma coisa pensada. Eles falam tanto isso da gente, mas na verdade é eles que são assim. Entende? Eles falam tanto que a gente se organiza e que a gente faz ataques coordenados e coisas do. Não tem nada disso. E na verdade é eles que fazem isso lá dentro do WhatsApp. Entendeu? Tem um grupão lá de 200 pessoas, 200 influencers aí, tá todo mundo lá, fala as mesmas coisas e coloca pra fora o mesmo discurso. Entendeu? Até os termos são os mesmos, cara. É incrível. Então quando um cara dá uma opinião dissidente, eles já chamam pra esse grupinho aí. Aí fica todo mundo aí, uma mafiazinha no Twitter, uma mafiazinha, tentando controlar o que as pessoas pensam, xingando os outros de fascista. Tá com o mesmo comportamento do petista. Eles dizem que nós somos os petistas ao contrário, mas na verdade são eles que estão agindo assim, cara. Eles que estão agindo de maneira coordenada e tentando de todas as formas desqualificar os adversários de todas as maneiras possíveis. Dizendo que a gente recebe dinheiro, dizendo que a gente ataca de maneira coordenada e covarde, que a gente recebe dinheiro do governo, que a gente tem, vamos dizer, um comando que vem de Brasília através do Carlos Bolsonaro, sabe? É uma teoria completamente maluca. Mas eles usam isso para dizer que a gente é que está fazendo isso. Quer dizer, é uma coisa completamente esquizofrênica. Diz uma coisa e você está fazendo exatamente ela. Sim, e aí a gente cai num problema que a nossa esperança era que, tipo, porra, a gente tivesse uma pessoa na mídia com um alcance legal, sabe, com as ideias alinhadas, e se a gente zoasse
é isso que eu achei. Pô, vão zoar com o cara, tudo vai virar esquete do programa do cara, até a gente zoando ele, para mostrar que a direita não é gado. A gente fala mal da própria direita, a gente fala mal, sabe? A única pessoa que eu defendo mesmo, passo pano, o meu pano vai daqui a Brasília, é Bolsonaro. O resto, meu amigo, eu falo mal mesmo. General, pode tudo pra puta que pariu sem problema nenhum. Sabe? Os ministros todos, Moro pisou na bola. Pô, cara, o cara é o herói nacional e eu tô com ele até o fim. Só que se chegar um momento que o cara tomar uma decisão errada e o Bolsonaro chegar e falar, eu vou precisar trocar, cara, não tem jeito, decisão do presidente, ele que manda. E a galera entrou numa pilha que, nossa, a direita não pode falar mal da direita. Cara, isso é o que diferencia a gente do PT. Uma, não faz o mínimo sentido entrar os caras entraram numa piração assim. Vem um Verdivaldo, o Glenn lá, o Verdivaldo, me joga uma informação e os caras esperam que a gente dê razão para eles. Cara, parou. Vamos lá. A gente não vai a gente não está defendendo ninguém, a gente não está acreditando no que os caras estão apresentando e a gente está cobrando cara da veracidade de tudo isso. Acabou que em 3 dias o cara conseguiu cagar nas coisas dele mesmo, não precisou ninguém fazer nada. Aí o povo, vocês estão passando pano pro Moro. Não precisou passar pano pro Moro, porque o cara primeiro não fez nada de errado, o cara não fez porra nenhuma de errado e, além de não fazer nada de errado, foi provado que o Verdivaldo cagou na edição do negócio. E vai lá o cabeçudo do Demore num Starbucks da vida e fica gritando as coisas dentro do Starbucks, achando que ninguém ia gravar. Cabaço. Alô, Demore, você é um estagiário, velho. Você é um bosta. O que você escreve não cabe na privada, de tanta merda que é. Nossa, cara, eu vi entrevista desse cara aí, vi metade só, porque eu não aguentei não. É muito esquerdopatia. Antigamente eu até, sabe, escutava as coisas esquerdistas. Hoje em dia eu já não escuto mais não, bicho. É sempre o mesmo bababá, pô. Eu tenho tempo pra perder não. Então no pânico eu só vi metade. Ainda mais tava com o Carlos Andreasa lá pra acabar com. Aí. E sobre isso aí que você tava falando, eu acho que a gente tem que definir uma coisa, a gente define bem, eu acredito, que é não negociar valores. Ao contrário de não negociar pessoas, não negociar valores. Se o Bolsonaro começar a fazer merda amanhã, por exemplo, o Bolsonaro aparece e diz que é a favor do aborto, no mesma hora eu viro contra o Bolsonaro sem problema nenhum, pô. Porque eu tenho coisas pra mim que são valores inegociáveis, não importa quem seja. Eu gosto muito de todos, apoio enquanto estiver defendendo os meus valores. Então é assim, a gente tem que ter a definição das pessoas através de valores e não de pessoas, pô. Senão acontece o que aconteceu com o PT e com a esquerda, com o Lula. Você começa a endeusar uma pessoa, como se aquela pessoa fosse, sabe, da linha direta de Deus. Quando aquela pessoa começa a fazer merda, você não consegue mais se descolar dela. Então, Sim. nós temos que ser assim, pô. Nosso objetivo é deixar nossos valores preservados. Não importa quem esteja defraudando nossos valores, nós temos que apoiá-lo enquanto ele estiver desfraudando nossos valores. A partir do momento que ele deixou, você também deixa ele de lado. Então concordo 100% com o que você estava falando. Então, e você falou um negócio interessante. A gente votou no Bolsonaro porque a gente se identificou pelos valores, pela pessoa, pelo jeito, pelos valores. Se amanhã vier com esse papo de aborto, você tem toda a razão. Não tem papo com aborto, não tem papo, cara. Pronto. Tem coisa que a gente sabe que. E assim, sabe o que vai ser mais engraçado? Daqui a pouco vai ter que legalizar a droga. Daqui a pouco vai ter que facilitar o aborto. E não vai ser ele, porque não,
Cara, 90% do Brasil não é o cara que manda, é o Congresso, é o Senado, é o STF. E os caras, cara, nunca ligaram para nenhum desses caras. Eles sempre endeusaram o Lula, sempre endeusaram o FHC, foda-se quem estava embaixo do cara, o cara sabe o que está fazendo. Foram começar a descobrir que isso não é assim que funciona com a Dilma. Começaram a tomar na cabeça, aí foram começar a descobrir nome de ministro, tal. Hoje, os caras cobram o nome do assessor do ministro. Então, assim, Pois é, chegou num nível de cobrança que ninguém nunca teve preocupado. pois é, cara. Mas eu acho que isso aí é um processo irreversível. Porque se você for pensar, observar o Brasil de 10 anos atrás, 2009, 2008, 2007, no auge do governo Lula, quando o governo Lula estava ali 90% de aprovação, você viu o tratamento da imprensa em geral e das pessoas em geral em relação ao governo, era uma coisa assim absolutamente alienada. O Brasil não queria saber de política. Então o Brasil, especialmente da parte do povo, mudou muito de uns 5 anos para cá. Uns 5, 6 anos, a partir de 2013, mudou muito, cara. Então o Brasil, hoje em dia, o Brasil, se não tem uma coisa que é alienado. Então o povo brasileiro, digamos assim, despertou, sabe? Gigante despertou. Então, eu acho que a gente não vai voltar mais para esse, sabe, essa pusilanimidade que existia nessa época do PT, cara. Porque era uma coisa assustadora. O roubo estava acontecendo. Sim, e o povo Ninguém batendo sabia de palma. nada. O povo batendo palma. Exatamente. O mensalão já tinha vindo aí à tona e ficou para lá e o Lula acabou reeleito mesmo assim. Então, o povo brasileiro naquela época era absolutamente alienado, era uma coisa triste. Então, se a gente comparar com o que éramos há 10 anos atrás, mudamos muito, cara, e para melhor. Entendeu? Então, eu acho que nesse sentido aí, isso nunca mais vai deixar de existir. Que é essa questão da fiscalização, um dedo em rima, as redes sociais ajudaram muito, acho que foram exatamente o grande motor dessa mudança, que foram as redes sociais. Mas houve um despertar, sabe? Houve um despertar da força na consciência do brasileiro. Tomou consciência política de 5 anos para cá, que foi uma coisa assim assustadora, pô. Então a gente tá em cima até de assessor de ministro. Isso é uma coisa boa. Eu não acho isso ruim, entendeu? Agora, a questão da mídia, a mídia é um órgão de esquerda, pô. A mídia hoje é um braço da esquerda. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. No mundo inteiro a mídia é um braço da esquerda. Tem país que é menos, tem país que é outras vertentes e tal, mas Estados Unidos, por exemplo, a cadeia de rádio lá é toda de direita, enquanto aqui a gente só tem a internet. E olha lá, né? Sendo banido, sendo suspenso, sendo calado. Mas a gente ainda tem um espacinho na internet. E aí quando a gente acha que Na vai mídia ter. a gente quase não tem canal nenhum. E a mídia no Brasil é toda ela de esquerda, bicho. É toda ela de esquerda. Não tem um órgão de mídia que você diga, é um órgão de direita, sabe? Você olha a Jovem Pan, por exemplo, que vai dizer uma rádio de direita, você vai ver os colunistas, qual colunista ali é de direita? Sabe? Não tem um, pô. Você olha, o Felipe Moura Brasil era aluno do Olavo, mas já tá aí, um dia desse aí, já tava se limpando do Olavo, tá ligado? Dizendo que, não é bem assim, não era tão aluno assim do Olavo. Um cara que há 2, 3 anos atrás tava lá lambendo o saco do Olavo. Quer dizer, os caras quando entram nesse círculo de mídia, eles negociam, o que eu acabei de dizer, negociam os valores deles, para ter um espacinho na mídia, eles jogam fora tudo que eles acreditam, só para ter ali um lugar de destaque. É, Então, se você fala da mídia mesmo, ela é toda de esquerda. então, o negócio da mídia foi engraçado que eu comecei a perceber quando não teve carguinho para mídias que se diz de direita e que agora começou a cair a carapuça. Então, assim, foi muito engraçado que começou com o antagonista. É,
Os caras achavam que iam ter um espaço e, meu, os caras só dão Ctrl+C, Ctrl+V nas outras mídias esquerdistas. Então é uma Folha, Estadão e Veja, Ctrl+C, Ctrl+V, e o cara dá notinha do que está escrito nos outros. Não tem habilidade nenhuma para escrita nisso aí, velho. Só copiar e colar, pelo amor de Deus. E os caras Pois é. deixaram muito claro a necessidade deles de entrar no governo pela porta da frente e acho que acabar tomando mesmo. Se o Bolsonaro tivesse caído na cagada de pegar uns desses caras e jogado lá dentro, ia dar bosta, porque a comunicação ia começar a falhar, o general ia começar a trampar certo, tal. Então, assim, hoje a gente vê que os caras menosprezaram a internet, literalmente, e isso a gente viu quando a gente começou a tretar com a mídia, que eles estavam sendo imparciais, e os caras cagavam pra gente, dava risada, chamava a gente de fake, chama a gente de vapor, não sei o que lá. Cara, somos pessoas, somos trabalhadores, somos pais de família, somos doidos, somos desempregados, jovens, velhos, somos o Brasil, cara, que tá na Pessoas internet. normais, cara. Somos o povo brasileiro. É Exatamente. isso que eles não conseguem lidar, entendeu? Eles não conseguem lidar que o povo brasileiro seja isso, cara. Eles não conseguem aceitar isso. Eles têm um idealismo de povo, sabe? Que não é isso, pô. Eles acham que o povo é sempre um pobre coitado e não o cara que coloca o dedo na sua cara e diz que você é um merda, pô. Sabe? Eles não aceitam isso. Como é que aquele ralé vai dizer na minha cara que eu sou um bosta, sabe? Quem é ele pra dizer eu do alto da minha caneta no Estadão aqui? Quem é ele pra dizer que eu sou um bosta? É verdade, é Então, exatamente isso. eles ficam se pegando a subterfúgios, assim, coisas, é fake, é máfia do Carlos, o Felipe tá comandando, não sei, recebe dinheiro, é boot, sabe? Eles ficam se pegando essas coisas porque não conseguem aceitar a ideia de que aquilo ali seja um povo brasileiro, cara. Uma pessoa comum, como acho que eles mesmos fizeram uma máfiazinha aí pra tentar expor a galera, não sei se fizeram isso com o Tariq, que fizeram isso com o Tonho Drinks, não é? Sim. Colocaram lá a identidade do cara, o trabalho do cara, não sei o que. E viram lá pessoas normais, pessoas comuns, como qualquer cidadão brasileiro. Pobres, ou de classe média baixa, ou de classe média, sabe? Nada além disso, pô. Eles não conseguem aceitar esse tipo de coisa. Sim, o ego dos caras. E aí, o que eu disse lá no começo, a ditadura que eles criaram nós somos os donos da informação, nós somos oniscientes, onipresentes e tudo mais. E aí, quando a gente chega e chama o cara de otário, o cara fica maluco, porque, pô, o cara é o que você falou, no alto do panteão dele, ele acha que ele ninguém pode falar com ninguém, pode dizer o contrário. E é engraçado, o mais engraçado de tudo mesmo, foi que em pouco tempo, como eles caíram na irrelevância, e eles estão cada vez mais caindo na irrelevância. Os caras, É, eles aprenderam que se eles brigarem com alguém da direita, eles ganham um pouco de relevância. E hoje, aquele cabeçudo do Constantino foi querer arrumar briga com o Felipe Martins e tomou um invertida que ficou chorando literalmente o dia inteiro. Um tweet do Felipe Martins foi quase 12, não sei quantos. Depois o pessoal dá uma olhada no @letdex aí. Ele fez uma thread, eu achei sensacional. Ele fez uma thread com todos os posts do Constantino. Cada 15 minutos o cara soltou um post chorando. Chegou ao ponto de chamar de meu funcionário público, porque ele diz que paga o cara. Velho, isso aí é a mesma coisa que o filho apanhar na escola e a mãe ir lá e falar para a diretora. Não, melhor ainda, o filho tomar um pito da professora, tomar um xingo da diretora porque está fazendo bagunça, e a mãe ir lá e falar para a diretora: eu pago a escola, a professora não pode xingar meu filho, não pode dar pito nele, não pode educar. Cara, exatamente. cara, é incrível
o nível de burrice desse povo. O cara quis tirar o Felipe de funcionário público pago por ele. Cara, pelo amor de Deus. Então, depois tentou rebaixar o cara, que o cara se acha diplomata. Depois tentou não sei o que lá. O cara tentou tantas coisas e apanhou de todo mundo, de tudo quanto foi lado. É ridículo isso. Os caras não se ligaram ainda que se eles não mudarem o jeito e começar a dar importância para o povo, eles estão fodidos. Pois é, eles. E o pior, eles são irrelevantes e não percebem isso, cara. Eles acham que tem público. Quando na verdade o público deles é a gente e a gente só faz ridicularizá-los. É só a gente que escuta eles. Olha lá os tweets. Clica lá pra você ver. Nas respostas, é 90% de galera detonando eles não percebem isso, que estão sendo feitos de palhaço. Né? Literalmente de palhaço aí. Estão fazendo palhaçada. E Sim, eu tirei recentemente aí dia para olhar esses perfis isentões aí. Cara, eles estão num ódio do Bolsonaro, que é uma coisa assim, tá pior do que petista, cara. Eu me divirto mais olhando os tweets dos petistas aí na rede social do que desses caras, que eles estão absolutamente tomados pelo ódio, pelo ressentimento, pelo rancor, sabe? Estão delirantes, completamente delirantes, criando teorias absurdas sobre qualquer coisa que aconteça no governo, sabe? Na visão deles, Bolsonaro é muito pior do que. O Bolsonaro da visão deles é muito pior do que o Bolsonaro da visão do petista, cara. E olha que o Bolsonaro da visão do petista é assassino, traficante, genocida, racista, homofóbico, xenofóbico, né? E eles estão nesse nível, eles estão num nível de petista pra lá, entendeu? Estão odiando o Bolsonaro do fundo da alma, cara. É uma coisa assustadora, meu. Estão todos eles no mesmo grupinho, sabe? É uma mafiazinha no Twitter aí. sim. Todos eles estão no mesmo discurso padrão, as mesmas frases, os mesmos termos. Tanto todos eles padronizados e um ódio absoluto tomando conta de todos. Eles não falam em mais nada, cara, além do Bolsonaro. Só falam mal do Bolsonaro e do governo. De tudo que o Bolsonaro faz, eles falam mal. Ou diminuem ou falam mal. Entendeu? É impressionante, cara. Então, eles estão numa amargura que nem petista tem, pô. Petista pelo menos foi feito uns memes bacanas aí, no caso da cocaína, eu dei risada um bocado. E eles não, eles estão completamente malucos, delirantes mesmo. E o mais legal é os caras terem certeza que a gente recebe dinheiro do governo. A gente não, que eu digo assim, né? Os MAVs, que eles chamam a gente de MAV, chamam a gente de Exatamente. milícia. Então, assim, o cara pirar num ponto que os caras estão ganhando dinheiro do governo para fazer podcast, para fazer tweet, para, porra, mandar zap zap, velho, é de uma burrice, de uma inocência. Eu não vou chamar de inocência, eu vou chamar de mau caratismo. É muito mau caratismo porque Não, eles sabem que isso não existe. é mau caratismo, é mau caratismo. Eles ficam, muitas vezes eles ficam buscando subterfúgios para tentar justificar a própria incredulidade dele, o distanciamento da realidade. Eles não acreditam que aquilo seja possível. Por exemplo, eles não acreditam que a militância Vaporwave, todo mundo com, sabe, o avatar de Vaporwave, eles não acreditam que isso pode ser algo espontâneo, cara, que surgiu espontaneamente, a galera aderiu, achou bonito e começou a colocar aí nos perfis. Então, eles acham isso uma coisa absurda, não pode ter acontecido. Só pode ter uma orquestração, só pode ter dinheiro por trás. Se é assim, tem que ter dinheiro por trás. E se tem dinheiro por trás, é dinheiro do governo. Claro, eles só estão defendendo o governo por isso. Então é uma lógica toda pervertida, uma lógica de quem está de fora, uma loja de gente ressentida, pô. Estão muito ressentidos com o governo e com as pessoas da direita que rejeitaram eles e suas ideias, têm rejeitado eles continuamente. Estão muito ressentidos. Então, é um problema psíquico, eu diria, psicológico mesmo, aí, coletivo. Então, em delírio coletivo.
Verdade, pior que é verdade mesmo. Aí, chegando na última vertente dessas ditaduras, agora apareceu a última e a mais recente, que é a ditadura do movimento de direita. Então temos o movimento Bunda Livre e o Direita São Paulo, que eu vou meter o pau também, porque é o seguinte: nós não precisamos de movimento. Nós não precisamos de um movimento. Aqui na cidade É, que eu cara. moro, aqui na cidade que eu moro, quando teve as carreatas de Bolsonaro, não teve direito, não teve movimento de direita envolvido. Foram pessoas que chegaram na hora e falaram: olha, tem um caminhão de som de não sei quantos reais, 200, 300 reais, e a gente precisa de ajuda para ratear, para não ficar pesado para ninguém. Os caras pegaram de 2 em 2, 5 em 5, pagaram o carro, sobrou dinheiro, fizeram camiseta para outra que ia ter, que já estava marcada. Então, assim, cara, para com esse troço de movimento para ganhar voto. Cara, o pessoal da direita, você pega aí uma minoria cai nessa balela. A gente já caiu uma vez com o MBL, acho que até caiu pela segunda vez, se eu não me engano, que muita gente apoiou, porque assim, muita gente fala e tá certo. Basta falar bem do Bolsonaro e o pessoal vai atrás, o gado vai atrás. Tem o gado, sim, porque teve gente que votou em Frota, teve gente que votou. Pois é, cara. Isso aí. Teve gente que votou no cara lá dos Estados Unidos, que é outro Zé também, que ninguém Luiz sabe. Miranda, o Luiz Miranda, o pilantra. Esse cara é um pilantra, meu Deus. Cara, compartilho da sua opinião completamente. E fiquei sabendo de umas histórias estranhas aí que eu não vou falar aqui porque eu não tenho como provar e também não quero problema para minha cabeça. Mas eu compartilho total da sua opinião. Pilantra e veio para cá só para isso mesmo. O cara vivia ostentando lá fora, vai voltar para quê, cara? O cara tá no primeiro mundo, vai vir para cá para quê? É a mesma coisa que o. Tem umas denúncias dele aí, pô, no YouTube. Umas denúncias de uns caras aí que ele deu calote e um monte de gente dos Estados Unidos. Era. Tinha processo de lá e tava para ser deportado. E ele organizava, por exemplo, migração ilegal do Brasil. Sabe, cobrava taxa para ajudar os caras a se manterem legalmente dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, era um cara completamente assim. Era evidente que esse cara era um pilantra. E a direita foi lá e colocou o cara dentro do Congresso. E agora tá aí, votando contra o Bolsonaro, sendo contra o Bolsonaro. Que bonito, né? Pô, você acreditar no Alexandre Frota, pô, peraí. Peraí, quem acredita num sujeito como esse? Não é Porra. possível. Já teve uma menina uma vez, cara, tava na TL. E a menina, e a gente brincando, a gente zoando esse negócio do Frota, cara, e é uma menina, tadinha, ela me seguia, tudo, ela veio e falou: "Ah, eu votei no Frota, me arrependo, tal, não sei o que lá". Cara, eu morri de dó. Na hora eu falei pra ela: "Putz, por que que você falou isso, cara?". Em 2 minutos ela teve que trancar a conta, que zoaram tanto ela. Ninguém pegou pesado, foi uma zoeira light até, porque na hora eu coloquei lá: "Pessoal, não pega pesado, tal, porque acontece", mas pelo menos ela teve a, a- como é que fala? Coragem, né? Coragem. Coragem. É isso que eu ia falar. O contrário de covardia, coragem. Ela teve a coragem de meter a cara no Twitter e falar: pô, eu fiz essa cagada porque eu acreditei. Acontece com muita gente. Votaram no Tiririca porque o cara veio com o papinho de voto útil, caramba, tal. Mas assim, porra. O povo fala de plebiscito no Brasil, não vai dar certo plebiscito, porque o pessoal vota no Frota, o pessoal não entende o que que é votar, quem está votando, por que está votando, o que que precisa. A gente gastou tanta gente boa que podia ter votado para ajudar o governo, e agora a gente está ralando aí para muita coisa porque votou nesses cabeça de ovo aí. E aí, cara, movimentos de MBL, esse direito a São Paulo, tem gente que gosta. Cara, eu tô dando a minha opinião. Se você gosta, foda-se, não tô nem aí. Continua seguindo os caras, dá dinheiro para eles mesmo. Mas assim, não vale nada. Os caras estão lá para voto, cara. Sabe quem não tá para voto? É aquela tiazinha lá na casa dela que faz uma plaquinha escrito "Tô com Moro", sabe? E bota glitter e vai lá e levanta a plaquinha.
são aquelas pessoas que vão para a rua mesmo com a camisetinha amarela, pegaram isso, gostaram de fazer isso e vão para a rua. Agora, pô, esse domingo, dia 30, provou que a população não queria esses caras lá, tanto que, não sei, pelo que eu vi, os caras do MBL não colocaram nenhuma identificação no caminhão deles e começaram a fazer o blá blá blá. Os caras do Direito de São Paulo foram lá fazer a treta, tretaram. Cara, por mim, velho, vocês podem. O cara comentou isso, eu não lembro quem comentou. Obrigado pelo comentário na minha TL. Eu vou deixar um beijão para você, porque eu adorei o comentário. Por mim, se vestiam de galo e faziam uma rinha de movimento de direita, cara. Tranquilão. Pô, botava pay-per-view e ganhava dinheiro ainda. Vamos lá, vamos filmar. Pô, cara, vocês podem se matar, sabe por quê? O brasileiro, o brasileiro cansou de vocês e não tá nem aí se vocês vão se matar. Ninguém quer saber de qual de vocês é a vítima. Ninguém de vocês quer saber qual de vocês começou ou não começou. Cara, pro meu pai, pra minha mãe, vocês são moleques que estão atrapalhando o governo. Não era para ter movimento nenhum. Cara, por que esses caras desses movimentos simplesmente a gente já ganhou? É ir para a rua, vocês querem ajudar? Vai para a rua sem a merda da camiseta do MBL, bota a camiseta do Brasil e para de falar mal, e para de defender Rodrigo Maia, para de defender, sabe? Para de falar besteira, para de falar merda de eleitor do Bolsonaro. Cara, o que o eleitor do Bolsonaro fez pro MBL? Porra nenhuma. Aí o cara vai lá com cartaz mandando tomar no cu, o cara acha que vai resolver na mão. Amigão, claro que você vai resolver na mão. Só que depois você não vai no Twitter chorar feito um bundão. Viu, seu Renan? Você não vai no Twitter chorar feito um bundão, porque você é um bundão de marca maior. Cara, tranquilão, tava chamando todo mundo para porrada. Vamos lá, a próxima que tiver, vai lá, cara, anda no meio da população, vê se tá com moral para isso, sabe? Depois não vai no Twitter chorar feito um bunda mole, porque o pessoal da direita que brigava com a esquerda saía na porrada lá no passado, quando teve o pró-Bolsonaro antes da eleição, saía na porrada com os caras no meio do caminho e ninguém ia chorar, velho. Ninguém ia Pois chorar. é, Então, cara. vira O homem, filme do velho. Olavo mesmo, pô. Lembra do filme do Olavo, cara? Teve pancadaria nas universidades por aí. E o pau comeu, bicho. Ninguém ficou chorando por causa disso, não. Exatamente. Agora, esse, esse MBL aí, eu conheço MBL há muito tempo. Eu conheço MBL desde os tempos longínquos de uma comunidade no Facebook chamada Panelinha da Direita. Nessa comunidade Panelinha da Direita tava todo mundo, cara. Todo mundo aí que é grande agora na direita, seu espaço. Todos eles estavam lá dentro. Essa panelinha tem mais ou menos uns 10 mil membros na época, ou era menos, eu acho. Uns 5 mil, não sei. Sei que tava todo mundo aí. Toda essa galera que tá hoje em dia, os isentores também estavam lá. Até o Ayan tava lá nesse grupo, pô. E estavam eles lá, todos eles do MBL, inclusive o Kim Kataguiri, coitado, ele não tinha dinheiro para sair do interior. Você vê, ele tinha 18 anos na época, era 17. Ele não tinha dinheiro para sair do interior de São Paulo para ir para São Paulo, na capital, para fazer evento. Ele pedia vaquinha de R$ 50, cara. Um negócio assim, ele era muito pobre mesmo. E Nessa ele, época aí, 2013, 2014, ele começou a ascender à direita, fazendo hangout com o Olavo, né? Como todo mundo dessa liberais aí, que é assim, eles sugam o Olavo até quando dá e depois jogam fora. Então quando ele fez isso, cara, o MBL começou a ganhar alguma relevância a partir de 2013. E no primeira entrevista grande que eles fizeram, que foi no programa Pânico, acho que foi 2014 ou 2015, um negócio assim. Ele fez a entrevista e perguntaram a ele sobre o Olavo de Carvalho, e ele foi já ali, cara, na primeira entrevista dele, ele já se limpou do Olavo e disse, não, esse Olavo é um maluco. O cara que tava meses atrás dando força para ele, fez ele ascender da direita. Então, a partir dali eu já vi que esses caras não prestavam, pô. sim, Sabia que
uma hora ou outra eles iam rasgar a fantasia, como rasgaram nas eleições de 2018, só apoiaram o Bolsonaro nos últimos momentos. Sempre foram assim, o que era a favor da maconha, a favor da liberação do aborto, o Arthur também era assim. Então, os caras, pensamento liberal, né, cara? Aquela coisa do liberal que tem o cu atrás aberto para comunista, como o Olavo fala. São assim, cara. Verdade. O engraçado para quem não sabe, tudo isso que a gente falou, a maior parte do que a gente falou, tem alguns elementos que ligam uma coisa a outra. Então você tem o general, as ideias deles, está amarrada meio com a esquerda, que está amarrado com a ideia dos centristas, e aí que vem o humorista, depois vem o jornalista, e sempre tem um cara ou outro que é um denominador comum em todas essas áreas, e a gente sabe bem quem é, principalmente a MBL, a mídia gravatinha borboleta, com a mídia bunda mole, a mídia bunda de veludo, a direita bunda de veludo, a direita, a nova direita, direitinha educada, que não pode falar palavrão. A gente sabe que todos vocês têm um denominador comum e uma pessoa por trás orquestrando várias coisas e dando ideias e ajudando. O Templário citou o nome dele, então a gente sabe da onde vem, para onde vai. E a internet, meu amigo, acabou com vocês, acabou. A gente está aqui hoje tentando trazer de uma forma mais simples para vocês entenderem como tudo está ligado. Não é nada por acaso. Não é por acaso que a Mônica Bergamo fala tanto contra o Bolsonaro. Ela tem um viés completamente de esquerda, mas se você pegar por que o MBL fala tanto mal se eles estavam lá no passeata do pró-Bolsonaro antes da eleição? Por que o pessoal tinha uma mídia da Gazeta de não sei o quê que falava bem antes para conseguir assinante? Por que outra mídia também de direita, que era o Zanta, fazia notinha pró-Bolsonaro? E aí depois que o cara entrou e ninguém conseguiu as boquinhas que esperavam, tudo ruiu. Então, assim, tudo tá ligado, galera. Não acha que nada tá ligado, que é tudo por acaso, porque sempre tem alguma coisa por trás e sempre alguém está esperando alguma coisa. O que eles estão acusando a gente é o que eles são. Aqui desse lado tem eu, tem o Templário, tem o Dex, tem o Romanini fazendo arte em Vaporwave, tem o Lafa, que fala as coisas, mas é um cara bem sensato, ele não é pró 100% tudo Bolsonaro, tal, ele odeia o Carlos Bolsonaro. Então, assim, você tem uma galera que se conversa, mas que não tem grupo. As pessoas são unidade, as pessoas gostam do Bolsonaro, gostam da ideia, gostam do governo, e não se deixa enganar pela mídia. Então, a gente está fazendo esse podcast hoje aqui para alertar vocês e ficarem ligados que tá tudo ligado. Tudo tá junto, tem um porquê. Se o Mourão falou bem da mídia, é porque aí tem. Sempre presuma que tem alguma coisa errada. Como diz lá o pessoal do Brasileirinhos, sempre presuma macumba. Então, assim, sempre presuma que tem alguma coisa errada. Não é não, Templário? Pois é, cara. Tudo que você falou aí, mais ou menos aí todos os personagens, todas as linhas de pensamento aí, todas elas estão dentro daquele fenômeno chamado do pensamento revolucionário, né? Para quem quiser entender isso mais a fundo, é estudar o Olavo, cara. Eu acho que não existe intelectual no mundo que tenha tanto conhecimento, tenha publicado tanta coisa sobre o pensamento revolucionário quanto o Olavo. O Sim. Olavo estuda o pensamento revolucionário desde a formação mais remota disso. E ele renascentista, certo? Ele volta lá atrás, muito antes do socialismo, do marxismo. Ele volta lá atrás para falar como é que... E para quem quiser entender, todos esses vertentes aí, militares, liberais, todos esses têm a ideologia, todos
de uma ideologia revolucionária, pô. Todos eles pensam em ideal de mundo, todos eles pensam no mundo perfeito, sabe? Os generais opositivos, liberais, o liberalismo, que é uma ideologia, entendeu? Então todos eles estão aí, socialistas, sejam eles, mais para cá ou mais para lá, são todos com o mesmo objetivo ali, revolucionário no final das contas. Então quem quiser aprender sobre isso é ler os livros do Olavo, cara. Ele fala muito sobre isso. Eu sempre recomendo eles para quem está começando, ou para rapaziada jovem mesmo. Ler o Olavo, escutar ele um monte de Facebook, ou YouTube, um monte de vídeos sobre ele aí. E vale muito a pena que você vai aprender a ter a expandir sua mente. Sabe? Isso aconteceu comigo e eu recomendo para todas as pessoas. É isso aí. Eu também indico não acreditar em tudo que se ouve na mídia, então sempre vá buscar mais informação. Então hoje a gente tem os canais de Facebook, Twitter, direto do presidente, dos filhos dele, dos ministros dele, não todos, mas a maior parte. Você tem o Felipe Martins, que tem o arroba Filg Martins, Martim, acho que sem S no final. Hoje a gente tem comunicação direta com o governo. Às vezes a pessoa pergunta, eles respondem numa boa. Os ministros respondem tudo numa boa. Então vai atrás de informação, não acredita na informação. Procura saber quem que é o ministro de infraestrutura do governo Bolsonaro. O cara tem um apelido de centém por mão. O cara já fez mais trabalho do. Pô, o cara fez, eu acho que o cara trabalhou mais do que todos os ministros Ele em é todos foda, cara. os. Ele é O foda. cara é fenomenal. O cara, eu sou fã do cara demais. O cara trabalhou mais do que todos os ministros da história desse Brasil todo, cara. O cara, em 100 dias, ele fez uma meta mirabolante, ele conseguiu chegar na meta dele, ele não parou depois disso, ele continua trabalhando. Se em 4 anos ele continuar nesse ritmo, cara, eles vão asfaltar a minha casa. É Ele brincadeira. é Então, muito assim, bom mesmo, cara. O cara é muito competente, o Tarcísio. Ele passou em primeiro lugar em todas as turmas dele, pô. Desde lá, a escola preparatória do Exército, depois foi pra AMAN, exatamente, foi pra AMAN. Primeiro lugar em todas elas, cara. Então o cara é top, sabe tudo ali. Aquela cabeça sabe tudo. isso aí. Eu acho que é Então, o ministro mais, do ponto de vista de cumprimento de metas e operacional, assim, é o ministro mais competente do governo até agora. também acho. Sou fã do Tarcísio. Tarcísio, um abraço. Sou seu fã de verdade mesmo, eu brinco. Um dia eu espero receber um áudio dele falando centém por mão. Pelo amor de Deus, cara. Grava isso para mim e eu boto aqui na mesa do boteco aqui. Então, pessoal, vai atrás de informação, não acredita em tudo. O Templário citou Olavo. Olavo de Carvalho, para quem não conhece, filósofo, escritor, pensador. Cara, o cara, ele é um cara inteligente, ele tem as ideias dele, só que ele não Eu fala. acho que, Oi? eu acho que o Olavo, cara, é o maior especialista em pensamento esquerdista da face da Terra. E eu diria sem medo de errar, né? Afora todas essas polêmicas que fala no Facebook, eu deixo de falar, eu diria sem medo de errar, que é Sim. um dos maiores filósofos do mundo hoje em dia. Se você vê o escopo de pensamento do Olavo, é uma coisa assim inigualável. Eu vi recentemente o debate entre o Zizek e o Jordan Peterson. E eu vi o debate entre os dois. Cara, a defesa que o Jordan Peterson fez ali do capitalismo e da direita em geral me pareceu muito frágil comparado com o que eu já tinha ouvido do Olavo falar. Entendeu? Eu fui aluno do Olavo durante um tempo e eu vi a profundidade, o nível de profundidade que ele conseguia chegar nas coisas. É um horizonte de pensamento assim absurdo. E a filosofia da vida dele, a filosofia da carreira, a filosofia que ele construiu, né? A filosofia através, o conhecimento através da proximidade. Ou seja,
tudo que o Olavo aprendeu, ou pelo menos a maioria das coisas, ele participou de perto. Então a filosofia dele é o conhecimento através da proximidade, você chegar perto do objeto que você quer conhecer. Ou seja, se eu quero aprender sobre Islã, eu vou chegar perto de uma tariqa islâmica, chegar perto do islamismo propriamente para entender como é que funciona aquilo ali. Se eu quero entender como é que funciona o marxismo, eu vou chegar perto. Sabe? Ele teve todas essas experiências durante a vida, inclusive astrologia, o próprio islamismo que ele participou da tariqa, ele também foi marxista durante o tempo. Então ele participou de várias experiências de vida, que é uma coisa assim, que é difícil você encontrar outro, acho que é impossível, não existe filósofo que tenha participado de tantas experiências durante a vida como ele. Então ele tem um conhecimento de causa empírico e teórico da coisa que dá a ele um horizonte de pensamento muito além de todos os outros filósofos que eu estudei, ou pelo menos que eu leio, sabe, sobre ciência política. Não existe, cara. O Olavo ele vai na raiz do pensamento, ele vai lá embaixo, onde a coisa, onde você não imagina que aquilo ali pode ter surgido. Ele sempre dá uma perspectiva muito diferente daquela que você estava imaginando anteriormente. Então eu digo assim, para quem estuda o Olavo, é como ter sua mente expandida. É impressionante. Então eu recomendo a todos que leiam o estudo de Olavo, a despeito do que digam contra ele ou dos preconceitos que você tem aí, porque ele fala palavrão, ou porque ele fuma, ou porque ele fala isso. Vai estudar É, estudar a filosofia dele. uma coisa que eu acho bem interessante que você citou, e isso foi uma coisa que eu percebi conforme eu fui me aprofundando também em algumas coisas, eu li o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do Olavo, quem editou foi o menino da Jovem Pan lá, Mora Brasil. Felipe Moura Brasil. O negócio assim, é impressionante mesmo, é bem legal, vale a pena. As pessoas, se você perceber, os críticos dele, ninguém critica a filosofia e o que ele diz, critica o jeito dele, o que ele fala, como ele fala, igual o caso dos generais. Porque ele falou com palavrão, meteram o pau, mas ninguém pegou o cerne da questão, que ele estava certo. E o Santos Cruz foi demitido. Então, Pois assim, é. o cara, você não vai ver ninguém refutando a ideia dele de verdade. Por quê? Se você pegar o livro, o mínimo que você precisa saber para não ser idiota, você vai ver coisa lá, você vai pegar a data que ele escreveu lá nos jornais, porque a maior parte das coisas que estão escritas ali foram notas de jornais, ele era colunista, de muito antes, inclusive. E tem coisa lá impressionante, ele já previa a coisa que o Lula ia fazer, e tá lá, cara. Pois é, exatamente. O- O Olavo, cara, ele previu, cara. Tem uns artigos dele do começo da década de 90, veja só. Ele falando sobre a islamização da Europa, cara. No começo da década de 90, bicho. Algo que está acontecendo aí na última década. Quer E os, dizer, e os caras vão se 30 anos afundar antes o cara nisso. tava falando sobre. E os caras vão, 30 anos, pô, e os caras vão se afundar nisso. Não tem jeito. O cara citou, como dizem as, Exatamente. como dizem as pessoas que conhecem o Olavo, eles sempre têm razão. Cara, é muito difícil. Os caras tentam tirar o cara de astrônomo. Eu ainda brinquei outro dia de astrólogo, apareceu até o cantor bobão lá nas minhas mentions lá, achei mó barato. Porque eu brinquei, cara, fiz uma ironia, tipo, lá vem o astrônomo. Pô, os caras tentam tirar o cara porque ele é astrólogo, não sei o que lá. Velho, lê o cara antes de falar. E não deixa de ler as outras pessoas, porque você acaba aprendendo vários pontos de vista diferentes. Mas você vai ver que quem é bem cirúrgico e detalhado mesmo acaba sendo o Olavo, no fim das contas. Até um Pois é, e abraço. você lendo o Olavo, cara, você estudando, ele vai te indicar centenas e centenas e centenas e centenas de outros estudiosos, linha de pensamento, corrente de pensamento,
filósofos, escritores, etc. Você não vai parar, não vai ter mais, sabe, você tem uma perspectiva para ler até o fim da sua vida, se você só for estudar o que ele passa ali. Sim, e tem Ele bastante passa coisa para ler. um monte de coisas, de indicações. Ele tem uma infinidade de indicações. O curso dele é que é muito bom de fazer. E passa isso. Os exercícios são sobre isso. Você lê livro, etc. Então é muito bom. Pô. Então vale a pena para quem está querendo entender melhor como é que se passam as coisas no mundo e ao redor de você. Entender melhor a realidade. Você lendo, como cortou um pouquinho, eu entendi. Lê o Olavo e você vai entender mais sobre a realidade de hoje, e vai entender muito por que as pessoas não falam mal do Lula, por que as pessoas não falam mal de tudo de Lava-Jato que foi pego, de roubalheira, de ladroagem, por que que os artistas não falam mal, por que que as pessoas, a mídia não fala mal, a mídia, ela é, só passa informação. Quando precisa dar opinião, ela dá opinião do Bolsonaro. Você pode pegar aí a maior parte dos palpiteiros hoje que dão opinião aí nos jornais, que eram até há pouco tempo atrás falavam-se de direita e foi só o cara sentar na cadeira e começaram a fazer uma oposição ridícula. Você lê o Olavo, você vai entender a cabeça desse povo. Por que que eles fazem isso? Os artistas é porque não está pingando mais dinheiro. Ponto. É tudo dinheiro. Eles não querem saber do bem do Brasil. Eles querem saber de dinheiro. Agora, o resto da mídia, esses caras, eles não querem saber de nada, não. Eles querem. Se você lê o Olavo, você vai entender certinho por que as pessoas passam a fazer isso de uma hora para outra, atacando o governo de direita. Então, pessoal, não temos ditadura de direita e não temos um governo autoritário de direita. Olha que coisa, hein? 2019 chegou no seu primeiro semestre fechando sem ditadura. Pô, Bolsonaro, você pisou na bola, hein? É decepcionante, né? Pois é, tem os colegas meus que dizem não temos ditadura, mas era bom que tivesse, cara. Eu não sou dessa linha não, mas Ia ser tem gente que engraçado. radicaliza. Então, cara, eu acho que tem mais alguma coisa que você acha que vale a pena a gente pontuar aí, ô Templário? Ah, deixa eu ver. Não, acho que tá tranquilo, né? Foi bom o papo aí, super produtivo. Falando sobre um monte de coisa aí. Beleza, beleza, então. Eu acho que a gente. Tem mais algum assunto? Quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Não, tranquilo. Eu acho que a ideia era essa, pegar uma conversa do início ao fim. Foi bacana que você deu uma visão lá de trás, de uma época que a maior parte do pessoal do Twitter não participou, que é lá no começo mesmo, da onde que veio tudo isso. O pessoal tem que deixar de ser preguiçoso. Pega algumas informações que você ouviu aqui hoje, que o Templário passou, Escola de Frankfurt, Olavo de Carvalho, a mídia, por que que a mídia está tendo esse tipo de atitude contra o governo, e às vezes eles estão pegando pesado com quem não tem nada a ver. Então, é só fazer uma busca simples do Google e você vai entender muito bem da onde está vindo tudo isso e por que que está vindo tudo isso. E essa guerra de egos entre pessoas e movimentos e o caralho. Então, deixa de ser acomodado e corre atrás da informação. Não se sinta satisfeito só ouvindo Folha de São Paulo, que senão você está muito ferrado. Esses caras estão falindo, a maior parte da população já não lê, não escuta e não quer saber desse povo. Então, a gente convida vocês cada vez mais a ouvirem os podcasts de direita. Eu estou tentando fazer isso agora, então esse é o piloto, pretendo fazer mais. Tem o podcast, esse podcast na mesa do boteco faz parte da rede podcast. Eu vou pedir uma licença de um minutinho só para o Templário, só para explicar. A gente pretende, Opa.
Valeu, cara. A gente pretende criar uma rede de podcasts com vários tipos de podcasts. Então, a gente já tem o Podcast, que é mais voltado para o humor, entretenimento, uma brincadeira nossa. A gente até trata de alguns assuntos sérios, mas a ideia mesmo é o entretenimento, a brincadeira, tal. Então, funcionou muito bem. Então, quem quiser acessar o podcast, o podcast, na mesa do boteco, e o Café com Leite News, que a gente brinca de passar notícias como elas deveriam ser, ou como a gente gostaria de ouvir, uma brincadeira também, tem previsão do tempo, tem horóscopo, a gente fez um piloto, subiu o segundo, e agora a gente está fazendo o teste. Ouçam, tem o pessoal, tem o Máfia, e o Diego, agora acho que o Diego deixou o Porão, chama o Porão da Mamãe, que é do Máfia, ouçam, é muito legal, muito interessante. O último foi com o Gomes, é um moleque puta inteligente. Tem o pessoal do Ninguém, Ninguém, como é que é? Ninguém se importa, né, do Irã. Isso, exatamente. Ninguém se importa com o Hiram e o Loen. Eu estou na dúvida se é Irã ou Hiram, porque o Loen chama ele de Hiram, eu acho É Irã, barato. é Irã. É Irã. Então, o Irã e o Loen, muito bom. Tem o Back to the Kitchen, das meninas aí que estão gravando agora. Eu não vou lembrar o nome, desculpa, porque eu tô sem tempo, irmão, mesmo, sem brincadeira. Eu tô trabalhando pra caramba, então a gente está gravando aqui às 10 horas da noite, estamos terminando quase 11h40. Então, desculpa mesmo. Na próxima vez eu pego o nome certinho de todo mundo. Então, se vocês quiserem ouvir todos esses e alguns mais, tem tudo no aplicativo do Astronave Sonora, chamado Podcasts Rede Pilados. Rede Pilados, Red de vermelho e Pilados, Pilados. Você vai no Google Play ou baixa, acho que também tem para o iPhone, baixa lá o Podcasts Red Pilados, e lá tem todos os podcasts da direita agregados. Eles têm tanto podcast, YouTube, alguns canais de YouTube da Amanda Sindman, também está lá, que é um canal bem legal, e tem alguns feeds de notícia de direita, então é bem interessante. Ou você vai direto nos canais, é só procurar no SoundCloud, Anchor, YouTube, procura Podcast e vai estar tudo embaixo do podcast, na mesa do boteco, o podcast, o Café com Leite News. Templário, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui comigo hoje nesse piloto. Foi um prazer gigantesco te conhecer. Espero um dia tomar uma breja contigo, a gente aprofundar esse papo aqui depois no privado aí para a gente se conhecer tudo tal, e quem sabe um dia se der tomar uma breja. O microfone é seu, fica à vontade aí, manda agradecimento para quem quiser, um abraço para quem você quiser. Opa, muito obrigado, cara. Foi uma honra participar aqui do projeto piloto na mesa do boteco. Papo bastante amigável aqui, né? Só faltam umas cervejinhas aqui, tira gosto. Faltou Mas mesmo. sempre. Mas muito, muito amigável. Os temas muito tranquilos, falar muito bons. Você, a companhia é muito agradável. Parabéns pela iniciativa. Sempre vou apoiar você. É só mandar. Está aí. Quando puder, eu participarei sem problema nenhum. Adorei a experiência. Primeira vez que eu participo. Então, um abraço para todos os amigos ouvintes aqui. E até a próxima. Isso aí, valeu galera, um abraço para todo mundo, um abraço especial para o Lafa e um beijo bem grande para minha consagrada Marina, que eu amo bastante e está dando um puta de um apoio para eu fazer tudo isso, está me esperando para falar comigo. E um beijo para todos os podcasters de direita, youtubers de direita, não vou falar youtubers, é só a Amanda. Beijão, Amanda. E se você quiser saber mais sobre a iniciativa na mesa do boteco, podcast, essas coisas, só mandar mensagem direto no Twitter, @não sou o boteco, ou
vai lá no @Lafael e vê que eu também sempre interajo com ele lá, pergunta para ele fala tudo que precisa. E é isso, galera. Manda aí as suas impressões quanto a esse piloto. E eu espero gravar mais com várias pessoas e uma hora gravar de novo com o Ratel, quem sabe até pessoalmente tomando uma breja, comendo um salaminho e um torresmo. É, isso aí. Valeu, Templário. Um abração, brigadão mesmo pela Abraço, participação. cara. Valeu. Até mais, meu querido. Um abraço. Valeu.